glória a Deus, estamos hoje no dia 146 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui, Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Estamos fazendo aqui o que Salmo 1 diz, feliz é quem medita na lei do Senhor de dia e de noite, e nela encontra alegria. Estamos aqui celebrando esse momento para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, meditando na lei do Senhor. E estamos agora no Salmo 52, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Estamos no livro de Salmos, no Salmo 52. E é isso. Aproveitando que você está aqui, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar a realização das pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Salmo, capítulo 52. Para o mestre de música, poema de Davi. E aí você vê coisa bela, né? Mais uma vez Davi aqui aparece. Mais uma vez Davi aqui. É importante, né? Usado por Deus para enaltecer o nome dele. Que coisa linda, né? Quando o edomita Doeg foi a Saul, ele contou. Davi foi à casa de Amaleque. E aí foi nesse período, né? Meio complicado, né? Mas vamos seguir. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso! Sua língua trama destruição. É como uma navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará de sua tenda. Ele o desarraigará da tenda dos vivos. Você vê, Davi aqui estava muito chateado. A chateação de Davi aqui estava num nível terrível. E aquela questão. Ai de quem se mexe contra os filhos de Deus. Porque quem se mete contra os filhos de Deus não é contra os filhos de Deus que alguém está lutando, mas é contra Deus. Então isso que a pessoa sempre tem que lembrar. Não é contra os filhos de Deus que alguém está lutando, mas é contra Deus. Versículo 6. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele dizendo, veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio na sua maldade. Olha, isso aqui é muito sério. Quando a nossa esperança, a nossa fé, a nossa tranquilidade, a nossa paz, ela não está em Deus, eu garanto para você, tudo aquilo que você botar sua esperança, sua paz, sua tranquilidade, sua segurança, tudo aquilo que você abrir seu coração, acreditar que aquilo vai te ajudar, vai te prosperar, vai te abençoar, isso vai ser usado contra você. Você vai ver que isso é inútil. Porque a bênção não vem daquilo que você tem, daquilo que você pode, daquilo que você faz. Não. A bênção vem de Deus. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos firma. É Deus quem nos ergue. A glória e o louvor é dele. É para honra e glória dele. É ele quem cuida de nós. É ele quem nos supre. É ele quem nos guarda. Não é a nossa riqueza, não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é o nosso network, não é nada, mas é Deus. E aí que tá, olha, os justos verão isso e temerão, rirão dele dizendo, veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Você vê que homem totalmente fora das suas capacidades, né? Rejeitou a Deus como refúgio. Misericórdia. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio na sua maldade. Ou seja, um homem perdido. Um homem totalmente abandonado. Um homem totalmente condenado para o fracasso. Por quê? Porque não confiou em Deus. Porque não teve Deus como base. Porque teve sua maldade como seu esconderijo. Não faça isso, não viva assim. Versículo 8. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. E aí você vê que coisa bela, né? Uma oliveira
é uma plantinha ali muito sensível, que depois ela vai crescendo e vai enraizando, e as raízes são muito boas. E a questão é, olha, eu tenho raiz na casa do Senhor. A minha paz, a minha segurança, a minha prosperidade, a minha vida é na casa de Deus. Eu confio no amor de Deus. Eu confio no Senhor para sempre. Ou seja, enquanto o homem ímpio confiava nos seus bens, nas suas capacidades, em quem ele era, Davi era o contrário. Eu confio no Senhor. A minha esperança, a minha paz, a minha vida está em Deus. Versículo 9. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome. Porque tu és bom. Olha nós aqui proclamando o nome do Senhor. Olha nós aqui enaltecendo o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor cuidou de nós. Porque o Senhor quis cuidar de nós. Olha nós aqui. Salmo, capítulo 53. Para o mestre de música, de acordo com Mahalatá. Creio eu que seja assim que fala, Mahalatá. Poema davídico também. Que coisa bela, né? Homem de Deus. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Lembra que teve alguns salmos atrás que também tinha essa mesma parte? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. E aí você vê por que o mal faz o mal. Porque na cabeça dele, Deus não existe. O mal faz o mal porque na cabeça dele, a condenação não vai vir. Porque na cabeça dele, a condenação não existe. Porque na cabeça dele, a condenação não vai chegar até ele. Por isso que o mal faz o mal. Agora, ó. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Alguém que busque a Deus. Alguém que se dedique ao Senhor. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E justamente Romanos, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, faz a carta aos Romanos faz uma referência direta a este texto aqui. E justamente, usando a própria palavra do apóstolo Paulo, a humanidade se perdeu. A capacidade humana de se salvar, de se curar, de ter vida não existe. Por quê? Porque foi perdida em Adão. Então, é necessário que Deus ele venha até nós, para que ele venha nos justificar, para que através da justificação do Senhor, nós venhamos a estar na presença de Deus. Porque a humanidade caiu, a humanidade falhou. Não há quem busque a Deus de forma natural. Não há quem se entregue ao Senhor de forma natural. Não há quem tem um desejo natural de buscar a presença do Senhor. Não existe isso. Se nós buscamos a Deus, se nós oramos, se nós meditamos na lei do Senhor, é porque Ele veio ao nosso encontro. É porque Ele veio ao nosso coração. É porque Ele fez com que a gente tivesse desejo de buscar Ele. Você não está aqui por causa de mim. Você não está aqui por causa de qualquer coisa, mas você está aqui por causa dele. Foi Ele quem te trouxe aqui. Foi Ele quem atraiu o seu coração. É Ele que nos atrai. Não somos nós, não é da nossa natureza, não vem de nós, mas é Ele. Versículo 4. Será que os malfeitores não aprendem? E não aprendem não. Eles devoram o meu povo como quem come pão. E não clamam a Deus. Você vê, eles fazem o mal, eles buscam o mal, eles vivem no mal e não buscam a Deus. Olhem, eles estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacam você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. E aí você vê, você os humilhou porque Deus os rejeitou. Lembra que lá atrás Deus falou, olha, nação de Israel, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês tomaram a terra, vocês serão donos da terra. Não é porque vocês são bons, mas é porque aqueles que estão na terra são muito piores que vocês.
É porque aqueles que estão em Canaã são terrivelmente mais pecadores que vocês. O nível de pecado deles é muito além do nível de vocês. O nível de pecado deles, a perversidade do pecado deles é terrível. Por isso que vocês vão ter a terra deles. Não é porque vocês são bons. E aqui é justamente Davi, o Senhor falando com Davi. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você, Davi. Foi Deus quem lutou por você. Você os humilhou, Davi, porque Deus os rejeitou. Não é porque você é bom, Davi. Não é porque você tem graça, não é porque você é uma pessoa boa, não. Você só ganhou, você só venceu porque Deus lutou sua batalha. Porque os seus inimigos eram muito mais pecadores que você. Olha, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Não de nós, mas dele. A honra, a glória, o louvor é do Senhor, não nosso. E quando a gente entende que tudo que fazemos, tudo que podemos, tudo que pensamos, que literalmente tudo é o Senhor, e é para a honra e glória dele, tudo muda. Porque a gente deixa de sofrer, digamos assim. A gente deixa de ter medo, a gente deixa de ter incredulidade. Porque a gente sabe que o que a gente está fazendo é o que ele colocou no nosso coração. É para a honra e glória dele, é para o crescimento do reino dele. E olha, Deus se alegra. Acredite, tenha fé. Deus é poderoso. Ou Deus ele realiza aquilo que ele colocou no seu coração. Ou ele muda o desejo. É muito simples para o Senhor. Para ele não há nada impossível. Versículo 9. Se Sião viesse. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo. E aí você vê. Aqui também é uma parte que parece muito com textos anteriores que, graças a Deus, nós lemos. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Isso aqui é um anseio, isso aqui é uma vontade, isso aqui é um desejo. Nossa, seria tão bom se de Sião viesse a salvação. Nossa, seria tão bom se viesse a salvação dali de Sião, para poder cuidar e salvar e proteger Israel. Mas, quando Deus restaurar o seu povo, ou seja, não é uma dúvida que Deus vai restaurar. Não é uma dúvida que Deus vai fazer. Não é uma dúvida que Deus vai entrar em ação. Não é uma dúvida que Deus vai trazer ali a salvação ao seu povo, não. Mas é quando. Jacó exultará, Israel se regozijará. Exatamente como em textos anteriores. Vai haver alegria, vai haver a paz. E olha, Jacó e Israel. Lembra justamente o entendimento que o Senhor nos deu a respeito das duas casas de Israel? Tanto os gentios, nós, quanto os judeus? Todos nós vamos nos alegrar no Senhor. Todos nós vamos glorificar quem Deus é. Todos nós vamos viver a bênção de Deus, que é a salvação, que foi dada por meio de Cristo. Esse momento vai chegar, esse momento está chegando. Quando todos vamos olhar para Cristo e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, tendo Ele como o Rei de todas as coisas. Ele vai vir, Ele vai nos levar. E nós vamos fazer parte de toda essa alegria. Por isso que é chamado de festa do Cordeiro. Por isso que é chamado de boda do Cordeiro. Vamos fazer parte dessa grande festa. E vamos seguir. Salmo capítulo 54. Para o mestre de música, com instrumentos de corda. Poema de Davi. Quando os zifeus foram a Saul e disseram: acaso Davi não está se escondendo entre nós? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Olha, isso aqui é algo muito sério, porque assim, só, graças a Deus, nós lemos aqui o contexto, então nós sabemos o que aconteceu, esse contexto aqui. Davi estava fugindo de Saul, Saul ainda estava no trono, e Davi estava sendo perseguido ali por Saul, porque Deus fala, eu estava fazendo isso para arrancar do coração de Davi o Saul que ainda havia.
Ou seja, Deus estava preparando Saul. Deus estava forjando Saul. Deus estava aperfeiçoando Saul. Deus estava fortalecendo Davi. Deus estava firmando Davi. Deus estava arrancando o Saul que havia no coração de Davi. Então, assim, você vê que nos momentos de muita luta, olha como Davi clama a Deus. Senhor, salva-me. Senhor, socorro. Senhor, olha, vem. Ouve minha oração. Em outros momentos, não, é com mais tranquilidade. Mas isso aqui reflete na nossa confiança. Isso aqui reflete na nossa vida. Nós temos que clamar a Deus como se a gente já estivesse indo embora. Como se aquilo dependesse tudo da nossa vida. Não importa qual problema você vive, não importa o que você passa. Clame a Deus. Clame ao Senhor com toda a força. Porque, de fato, é Deus quem nos liberta. É Deus quem cuida de nós. E um problema pequeno ele pode se tornar muito grande se você não clamar a Deus. Eu mesmo vou falar para você, sendo muito sincero. O problema menor que acontece, um fio de cabelo, eu já clamo a Deus com tanta força como se aquilo eu já tivesse de fato indo embora. Porque eu aprendi uma coisa, quanto mais rápido eu clamo a Deus, mais rápido eu me rendo a Ele e mais rápido Ele age na minha vida. Eu vou ficar lutando com minha força? Não. Eu vou ficar perdendo meu tempo, minha energia? Não. Deus, socorro, Senhor, socorro, Pai. Pai, é o Senhor que tudo pode, é o Senhor que tudo faz. O Senhor fez os céus, a terra e tudo que há. Senhor, a situação é essa, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. É assim. E por que eu estou falando isso com você? Porque Davi entendeu isso. Quanto mais rápido Davi clama a Deus, mais rápido a situação muda. E é isso que a gente tem que aprender também. Clame a Deus rápido. Busque a Deus rápido. Independente da situação, clame ao Senhor rápido. Senhor, socorro. Eu preciso de Ti, eu preciso de Sua ajuda, eu preciso do Seu auxílio, eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Socorro, Deus. E Deus vai te ouvir. E Deus vai intervir. Deus vai chegar na sua situação. Deus vai mudar a sua vida. Acredite. Creia nisso. Quanto mais rápido você buscar a Deus, mais rápido sua vida muda. Versículo 4. Certamente Deus é o meu auxílio. Você vê, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho tranquilidade que Deus é o meu auxílio. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho tranquilidade que Deus é quem cuida de mim. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho tranquilidade que o Senhor é quem me guarda. Acabou. É o Senhor que me sustém. Acabou. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me impulsiona, é o Senhor que me direciona, é o Senhor que me firma. Acabou. Recaia o mal sobre os meus inimigos. Examina-os por tua fidelidade. Senhor, olha, sonda os meus inimigos, examina eles, e que o mal caia sobre eles. Que o mal que eles querem para mim. Senhor, examina eles. E se de fato eles querem o mal para mim, que o mal caia sobre eles. Você vê, isso aqui é interessante porque, assim, às vezes, alguém pode até falar mal contra você. Ah, vou fazer isso, aquilo contra você e tal. Mas, na realidade, a pessoa no coração mesmo não quer fazer o mal. No íntimo dela, ela não quer fazer o mal para você. E Deus sabe. Por isso que Davi pediu, examina-os por tua fidelidade. Sabe o que é pior? Não é alguém que fala que eu vou fazer seu mal. Não. É alguém que está ali, se diz amigo, mas luta contra você. A oportunidade que tem te atrapalha. A oportunidade que tem te bota para baixo. A oportunidade que tem te empurra. Isso é pior. E Deus examina tanto os inimigos de perto quanto os inimigos de longe. E é Deus quem o julga. Olha, só abrindo um parênteses aqui, às vezes você ora a Deus para poder tirar um inimigo da sua vida, tirar alguém da sua vida que não é tão interessante, para poder, né, melhorar ali suas companhias, digamos assim, e simplesmente alguém que você considera muito, alguém que você ama muito, alguém que você tem ali muita alegria por aquela pessoa, essa pessoa simplesmente some da sua vida, desaparece.
acredite, Deus é presente. Deus sabe que aquele relacionamento não era um relacionamento bom. Deus sabe que aquele propósito daquela amizade ali não era um propósito bom. Deus conhece. E o oposto é verdadeiro. Às vezes Deus faz com que pessoas jamais saiam. Por quê? Porque faz bem. Então é Deus quem sonda o coração. É Deus quem sonda os relacionamentos. E vamos pedir a Deus, ó, assim como Davi falou, examina-os por tua fidelidade. Versículo 6. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Porque tu és bom. E aí você vê, Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou glorificar o teu nome, eu vou glorificar quem o Senhor é, porque o Senhor é bom. Não é pedindo algo, não é necessitando algo, não é clamando por algo, não, mas é por gratidão. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor cuidou de mim, porque o Senhor cuida de mim. Por gratidão só. Pois Ele me livrou de todas as minhas angústias. E os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. E aí você vê, o Senhor me susteve, o Senhor me deu a vitória, o Senhor me firmou, o Senhor me alicerçou, o Senhor interveio a meu favor na minha causa. O Senhor interveio a meu favor na minha causa. O Senhor interveio a meu favor na minha situação. A sua intervenção chegou na minha questão. Eu pedi, eu clamei a ti e o Senhor me ouviu. Por este motivo é que eu estou aqui agradecendo ao Senhor. E por gratidão a quem o Senhor é. Por gratidão a tudo que o Senhor fez e faz e continua a fazer. E é assim que devemos viver. Lembra que Deus falou? Que para Ele, o que para Ele é um sacrifício agradável, é a nossa gratidão. Então, em nome de Jesus, que sejamos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos gratos ao Senhor. Que em nome de Jesus, sejamos gratos ao Senhor. E, primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Escreve aqui embaixo, gratidão, para eu saber se chegou até o fim. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 147, estarmos juntos aqui, continuando o livro de Salmos, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. Nesse propósito agora, desse ano, 2026, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, a gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, agora no ano 2026, em nome de Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 147, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Amém.